transmitir aquilo que Ele quer, né? Que é o seu próprio reino nessa terra. Ele não quer que aquilo que nós escolhemos Ele nos escolher para não fazermos nada ou não refletirmos o seu reino na terra. Mas sempre que Ele coloca alguma coisa, né? Que nem lá nos dons, 1 Coríntios 12 fala que Ele dá o dom, né? Para um fim proveitoso. Nós não vamos ter algo só por ter ou para nos promovermos a nós mesmos, né? Mas sempre é com um fim proveitoso, né? Mas eu estava pensando hoje, Ele nos escolheu. Não foi nós mesmos que nos escolhemos. Ele te escolheu, né? Ele te amou. Demonstrou esse amor. Abriu uma porta que ninguém pode fechar, né? Apresentou a você uma mesa para você sentar com Ele. Uma das coisas que eu queria colocar, ela está lá em Efésios, né? A unidade da igreja. Efésios 4 do 1 até o 6, que fala assim: a unidade da igreja. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, eu suplico-vos que andais em modo digno para com o chamado que recebestes. O chamado, Efésios 4:1. Andaste em modo digno para com o chamado que recebestes. Isso é individual, né? E aqui o apóstolo Paulo falando, né? A igreja, falando aos membros. Essa palavra brotou, e outra que nós vamos abrir também para ler ela. Então aí eu vim aqui e falei, mas será que essa palavra é só para mim, né? Porque muitas vezes Deus pode te dar uma palavra que é só para você. Muitas vezes Deus pode dar uma palavra, não precisa ser presbítero ou diácono. Deus pode dar uma palavra e você ter a oportunidade de trazer para a igreja. E vier aqui e falar, não, eu vou transmitir para a igreja essa palavra, porque é para a igreja. E tem outras palavras que Deus vai falar para você, é só sua essa palavra. Né? Porque muitas vezes Deus me exige algo de mim, eu não posso querer exigir dos meus irmãos. É uma exigência só de Deus comigo. Quer ver um exemplo disso? Jesus corrigiu os 3 que foram orar com ele? Não. João, Tiago e Pedro? Não. Ele só falou para Pedro. Mas tem os outros 2 que dormiu também. Mas a exigência foi para Pedro. E Pedro teve uma revelação que Cristo era o Filho de Deus. Você viu qual que é? Os 3 tinham salvação, mas a revelação e a pergunta e o questionamento de Jesus foi a Pedro. Não suportasse uma hora sequer em oração comigo, dormisse, ele falou somente para Pedro. Então tem coisas que é individual e tem coisas que é no coletivo. Né? Então aqui Paulo falando para o coletivo, para o uniforme da igreja, né? Fala assim, portanto, eu prisioneiro ao Senhor suplico, eu clamo, eu choro, eu suplico, né? Com rogos, que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Olha, está falando, não troque por nada esse chamado. Ô glória! Com toda a humildade e mansidão. Olha, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fosse chamados em um só. Em um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Amém. Entendeu? E a cada um, olha que lindo isso, e a cada um, agora ele está falando para a igreja, assim, não, está falando a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Cristo repartiu de tal maneira o seu amor
preenche o coração de cada um. Né? Mas ele fala o 3 aqui, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito. Olha, está falando do Espírito, é o Espírito Santo, no vínculo da paz. Ele está falando manter. Quer dizer, não tem como. O que é manter? É permanecer, né? Naquilo que fosse vocacionado, que fosse, né, convocado pelo Senhor. O Senhor te convocou. Ele te deu aquilo que é mais precioso, né? É a intimidade com Ele próprio. O que é mais precioso para nós é essa intimidade. Né? Ele fala, mantenha a unidade. Mantenha. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Quer dizer, você não consegue suportar uns aos outros se não for de amor. O amor não é isso que o mundo representa, mas é o amor de Deus. Imagina, uma pessoa, o amor é o que Jesus fez. A pessoa traindo ele, né? Mesmo assim ele amou, chamou de amigo. Né? Isso na compreensão humana é loucura, porque a mente humana na hora já trava os sentimentos, as reações, né? Se defende, levanta, né, escudo. Essa pessoa não quer nem mais perto de mim, né? A pessoa é falsa, essa pessoa me traiu, mas Jesus falou, amigo, se tiver que fazer, vai e faça logo. Chamou ele de amigo. O que é amigo? Né? É aquele que ele não fez acepção de pessoa mesmo o traindo. Amém? Amém. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pelo aquilo que o Senhor está promovendo nessa noite. Oramos a Ti, Senhor. Amém. Necessitamos dessa paz. Necessitamos desse Espírito, né? Que a Sua palavra fala que é no vínculo da paz. O Espírito no vínculo da paz. É nesse vínculo que nós queremos permanecer, Senhor. É nessa linha, né? É nessa motivação, é nesse amor por Ti somente, Senhor. Só o Senhor é exaltado, só o Senhor é contemplado. Amém. Único Deus e único Senhor. Amém? Vamos abrir lá agora. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Né? Eu te encorajo solenemente. Deixa eu voltar aqui em Efésios. Eu esqueci de ler, onde fala aqui, ó. Eu citei que ele nos escolheu. Olha que ele fala para os 5 ministérios aqui, ó. No 13, né? Efésios 4, 3 fala assim: até. Não, é o 4, 11. Assim ele designou. Assim ele designou. Aqui está falando dos 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas aqui é interessante que ele fala aqui, a ele, né? Assim ele designou. Né? Assim ele designou alguns, né? Para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quem designou? Quem deu? Né? Quem fundamentou? Né? Quem fundamentou? Né? Quem realizou? Quem separou? Quem consagrou? Quem consagrou? Tem outra palavra que depois não vai dar tempo hoje. Outra palavra fala assim que até o sal, né, tinha que ser colocado naquele incenso que era puro só para o Senhor. E o incenso de Arão e dos seus filhos, e havia um incenso que era só para Deus. E tinha que ser sal puro, né? E aquele incenso tinha que ser puro. Aí em 2 Coríntios já fala que nós somos o bom perfume agora. Mas ali há 3 coisas que falam, é muito sentido, né? O significado dele, o que é esse perfume, o que é esse incenso.
Nós somos o incenso hoje, sagrado, né? Nas narinas de Deus, né? Mas assim Ele designou. Ele designou. Vamos lá agora. 2 Timóteo 4, 1 ao 5. Eu te encorajo solenemente. Olha, está falando isso em público, né? Eu te encorajo solenemente. E que é isso, encorajar? Continue, né? Você pode ter todos os direitos de parar, né? Mas ainda assim você tem que falar assim: eu me determino em continuar. Porque o seu amor. 2 Timóteo 4, 1 assim. Você tem que falar assim: eu me determino a continuar. Não, eu vou devolver o meu ministério. Né? Eu vou abrir mão do meu ministério. Você vai entregar para quem? Né? Para quem? Para quem será? Né? Se Deus o ortogou, o concedeu, te deu, através de imposição de mãos. Né? Até escrevi uma coisa que acabei até pagando. Fala assim: nós cremos, almejamos, nos estabelecemos e depois já não cremos mais nos homens de Deus, né? Nós cremos, almejamos e somos estabelecidos, né? Aí o texto sempre fala aqui na igreja, né? Não se faça negligente, igual você foi concedido por imposição de mãos dos presbíteros. Quando é negligente, foi o dom que há em ti, que foi concedido pela imposição de mãos. Você não crê só na palavra em si, que é o mais importante, mas você crê também naquele que está impondo as mãos sobre você. Porque você quer viver o que ele está vivendo, né? Seja equipe apostólica, seja um presbítero, ou seja um cara que você está crendo pelaquilo que está passando na vida do canal, e a própria boca de Deus falando. Se você crê hoje, amanhã você não crê mais pelo ministério. Não é dessa forma, né? Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal mediante o seu reino. E mediante o seu reino. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo. Aconselha, olha querido, aconselha, repreende, encoraja, com toda paciência e sã doutrina, um sã ensinamento. Não fuja das escrituras, né? Uma sã doutrina, um sã ensinamento. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Agora, olha assim, essa palavra mexeu comigo, eu não sabia nem onde estava, né? Eu já tinha lido várias vezes, foi de sexta para sábado. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Entendeu? Suporta os sofrimentos, faz a obra, né? A obra aqui não é uma obra em trabalho, é uma obra em avódio, adoração a Deus. Continue, né? Não é hoje o dia de adorar, né? É só hoje e amanhã esquecer. É só hoje e amanhã, ontem não esqueci. Não, é uma constância a adoração a Deus. Uma obra faz uma adoração que seja um evangelista, né? Eu tenho um ministério. Aqui fala do evangelista, né? Que Deus escolheu, né? Mas mesmo assim, você tendo um cargo eclesiástico, não é só ter por ter, mas cumpre o teu ministério, né?
chega até o fim, né? Finaliza ele, dia após dia, né? Tem essa dedicação, tem esse amor, né? Eu te encorajo solenemente, na presença de todos, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por ocasião da manifestação pessoal, Ele próprio na manifestação pessoal e mediante o seu reino. E até lá, o que temos que fazer, né? Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja. De novo, você viu? Ó, com toda, lá fala para suportar, né? Aqui fala assim, com toda paciência. Com toda paciência. Amém? Amém. Tu, no entanto, tu mesmo, é tu mesmo que está falando, né? É individualmente. Ser equilibrado, né? Ser equilibrado. O que é ser uma pessoa equilibrada? É a pessoa que tem equilíbrio e percebe quais são os seus sentidos, sentimentos e sensações que vêm à tona. Assim sendo, é possível entender racionalmente aquela manifestação e a partir disso reagir de forma consciente. A soma dos atos conscientes constrói um caminho sólido para o autoconhecimento. Não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Qual é o sinônimo de equilibrado? Né? É aquele que demonstra estabilidade emocional, é ajuizado, é cometido, é contido, é criterioso, né? É moderado, é ponderado, é prudente, seguro, sensato e sereno. Amém. E sereno, né? É equanime, moderado, ponderado e prudente. Então, tu, porém, seja equilibrado. Amém. Né? Amém. Quer dizer, ele falou que você prega, insiste, mas existe uma maneira equilibrada de fazer tudo isso, de aconselhar, de repreender, né, de encorajar, uma maneira, né, equilibrada. O que significa a palavra suportar, né? É restringir, aguentar algo doloroso, manter-se firme diante de uma situação desfavorável. Suportar a dor, suportar até a pobreza. Tolerar é aceitar sem se opor, suportar as injúrias e não dizer nada. Assim como Jesus fez, como ovelha muda foi ao matador, né? Não tinha pecado algum, ofensa alguma fez, mas não revidou a ofensa recebida. É assim que Jesus deixou exemplo para nós. Né? E faz a obra, né, que ele citou aqui. Seja equilibrado em tudo. O que é isso? Em toda situação. Suporte os sofrimentos, não só quando é favorável, mas quando é contra você também. Quando é contra você, e mesmo você não merecendo aquilo. Faça a obra de um evangelista. É o que fala em Apocalipse 2:2, né? Eu conheço as suas obras e conheço o seu trabalho, o seu labor, mas tenha abandonado o primeiro amor. Ali há duas coisas, né? Obra e trabalho. A obra que ali está falando, vocês pararam de me adorar. Mas vocês estão fazendo muito bem o trabalho. Mas trabalho, na tradução, fala que é tribal, é tortura. Deus não quer que você serva a Ele por tortura, ou só para cumprir uma agenda. Mas Ele quer que você faça uma obra, o amor, em adoração. Quer dizer, ele fala assim que eles suportavam, eles repreendiam os falsos apóstolos. Eles repreendiam tudo que era errado. Mas eles estavam
estavam fazendo aquilo ali só por alguma coisa mecanicamente humana e cumprindo uma rotina. Aí ele falou assim, não, vocês pararam de fazer a obra correta, de adorar, que é o mais necessário, né? Porque Deus fala lá, não me dá o teu trabalho, me dá o seu coração. Não sei um salmo que fala assim, né? Me dá o seu coração, não o seu trabalho. Né? Totalmente diferente, né? Faz a obra, que é o avode, adoração. Trabalho sempre será um tripalo, uma tortura, né? Seja um bom perfume, seja aquilo que Cristo quer que você seja, né? Eles são chamados, o que é um evangelista? Eles são chamados de evangelista, é uma palavra que significa aquele que proclama as boas notícias. Nós não temos evangelista, mas você proclama as boas notícias? Você já é um evangelista, né? Você já é um evangelista e você proclama. Eles são chamados de evangelistas, é uma palavra que significa aqueles que proclamam boas notícias, porque os seus livros contam a boa nova, o evangelho de Jesus. Além de seu uso em Efésios, o termo é também aplicado 2 vezes, em Filipe, né, e em Estevão, como uma exortação. Quer dizer, além de eles serem diáconos, eles foram reputados como evangelistas. Eles foram além de diáconos, eles foram reputados como evangelistas, né? Foram além, anunciando as boas novas, né? Se você for ver, Felipe, ele foi estabelecido, né, para cuidar do diaconato, cuidar das pessoas, né? Mas a palavra fala que ele se ofereceu, né, para ir para Samaria, né? E lá houve uma revolução em Samaria, né? E aí a palavra fala que o Senhor usou ele como evangelista, né? E depois Deus usou ele como mestre. E aí Deus levou ele para subir naquela carruagem e perguntou se ele sabia, estava lendo a palavra de Isaías, porque não. Aí a palavra fala que ele ensinou a palavra, e aquela palavra penetrou no coração dele, e aí ele pediu as águas do batismo. Então é uma coisa tão importante, né? Você começou lendo a palavra, que Deus está em todos e Ele age através de todos. Muitas vezes Deus usa uma pessoa, aquele que eu falei hoje com o meu genro, né? Eu vejo ele como um mestre, ele não tem o título de mestre. Não foi estabelecido para a equipe apostólica falando, você é o mestre. Mas eu vejo ele e a igreja recebe ele como mestre. Porque ele pega a palavra e ensina a palavra. Então, o que nós temos que fazer é nos colocar à disposição do Senhor e saber que Ele quer agir através de cada um de nós. Ele estava no meio da multidão, né? Você citou de Felipe. Aí a falta de compreensão do texto, né? O Etiópio, né? Aí Deus, o Espírito Santo viu, transportou ele para lá. Quer dizer, Deus tira a pessoa do meio de um avivamento que estava acontecendo ali, Felipe, e foi lá naquele que tinha dúvida. Cuidar de um, né? Por causa de um. Transportou ele lá por causa da dúvida de um, né? E o ministério específico evangelista é a pessoa separada para isso. O que significa ser um evangelista? Um evangelista é uma pessoa que tem o dom de pregar o evangelho, trazendo pessoas para Jesus. Deus usa o evangelista para convencer as pessoas do pecado e da necessidade de salvação. O trabalho do evangelista é muito importante, mas também precisa de cooperação de todos os membros da igreja. O que é cumprir cabalmente o seu ministério? Né? É o que fala no final, cumpre cabalmente o teu ministério.
Amém. E eu estava falando da Igreja dos Diáconos, agora de separação, né, lá em Atos 6:1. O que foi recomendado, né? Recomendado: separai 7 homens agora. Cheios do quê? Do Espírito? Não. Cheios de sabedoria? Não. De boa reputação. Primeiro requisito, né? Aí eu falei, mas por quê, né? Na verdade é uma linha, né? Boa reputação, aí sim, cheio do Espírito, e depois cheio do Espírito, vai ter sabedoria. Né? Aí eu fui ver lá em Provérbios 22:1, o que eu citou agora eu lembrei. O bom nome vale mais do que a prata, né? Fala assim, ó, 22:1 de Provérbios: a boa reputação é mais importante que muitas posses e muitas riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais que a prata e o ouro. Por isso que os apóstolos falaram, né? Os apóstolos falaram, vamos separar 7 porque não é viável nós irmos, que as viúvas estão reclamando, né? Vamos separar 7 homens, mas primeiramente, né, de boa reputação, né? Que estejam em ação, né? Que estejam se movendo já nesse amor pela palavra, reputação, né? Estejam já envolvidos com isso, né? Então é onde foi a separação, né? A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar da boa estima vale mais que a prata e o ouro. O que é cumprir cabalmente o teu ministério? Né? Adverte de maneira cabal, plena, perfeita. Adverte de maneira cabal, plena, perfeita. O caso foi cabalmente resolvido, de modo satisfatório, definitivamente. Satisfatoriamente. O que é? Definitivamente foi satisfatório aquilo que ele fez. Foi até o fim, cumpriu cabalmente. Eu lembro lá de Paulo, né? Combati o bom combate. O que é combater o bom combate? Né? Você não fugiu da raia na hora de você fazer o reino avançar. Combati o bom combate. Não negligenciei a fé. Amei a palavra. Amei uns aos outros. Né? Não troquei Cristo por nada. Né? Coloquei Ele sempre em primeiro lugar. Né? Combati as lutas. Né? Apanhei. Né? Corri. Né? Fui injuriado. Mas combati o bom combate. Né? Completei a carreira. Cheguei até o fim. Né? O bom não é começar bem. O bom é acabar bem. Né? Sansão começou bem, mas não acabou bem. Pela misericórdia de Deus, Deus deu força para ele, que ele pediu para derrubar os inimigos ali, dentro daquele palácio. Pela desobediência aos pais e à mãe. Mas o bom, porque a coroa é dada no começo ou no fim? Né? O gozo você entra no começo ou no fim? Entra no meu gozo, servo bom e fiel. Quer dizer, é no final. É melhor o fim do que o começo. No começo você pode triplicar, mas depois você vai se levantando. Né? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado que a gente não tropeça em grandes pedras, né? A gente tropeça em pedrinhas pequenas, né? Em gravetinhos. Cumpre cabalmente o teu ministério. Né? Cumpre, executa, realiza, né? A determinação ou aquilo previamente estabelecido. Seu funcionamento vai fazer o corpo inteiro funcionar. Olha, que importância, e é verdade, né? Deixa uma célula, vai perdendo células, vai perdendo neurônios, o que acontece com o meu corpo, vamos dizer assim. Né? Deixa uma parte do teu corpo sem trabalhar. E a gente é destro, talvez a esquerda fica mais
sem fazer, né? Você tem que colocar a esquerda, né? O braço esquerdo para trabalhar também. Os dois têm que ter a força igual. E é tão legal isso, aí um dia até a Gabriela falou que o braço esquerdo está mais fino que o direito, né? A Gabriela percebeu isso. Eu falei, é uma realidade, você viu? Porque você usa mais o direito do que o esquerdo. Quer dizer, Deus não quer um corpo deformado, Ele quer um corpo. E é tão interessante que você vai fazer um exercício na máquina, vou dar um exemplo, você faz com 10 quilos nas pernas, certo? 10 quilos. Se você for tentar fazer uma perna 5 quilos, você não consegue. E se você for dividir, não é fazer 5 à direita e 5 à esquerda, você não consegue. Por quê? Por quê? Porque na unidade que há força. É na unidade que há força. Eu falei, mas não é possível. Você faz uma perna 2 quilos, vai. Se você colocar 5, não vai. Não era para suportar a direita 5 e a esquerda 5? Você está levantando com as duas 10? Mas não consegue. Porque na unidade há força. Entendeu? A unidade há força. Ó, o seu funcionamento vai fazer o corpo inteiro funcionar. Olha, o seu único funcionamento, você. As pequenas engrenagens movimentam as grandes, certo? Faça coisas pequenas para movimentar as grandes. Não é as grandes que vão movimentar as pequenas, ao contrário, né? Ao contrário. Você pegar um relógio de igreja aí, tem muito mais engrenagem pequena girando para fazer chegar lá na grande e girar a grande. Entendeu? Girar a grande. O coração dá sangue para o corpo inteiro, até lá para a ponta do dedo, né? E para o cérebro. Mas quem está por trás do coração é o fígado. É o fígado que dá força para o coração. E o coração bombeia sangue para o corpo. Parece que o coração era até individual, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Né? Não é individual, não trabalha sozinho. Tem alguém por trás dele que impulsiona ele, faz ele trabalhar, né? Faz ele contribuir para o benefício de todo o corpo, né? Faça coisas pequenas para movimentar as grandes. Isso é a chave para as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Deus te escolheu, me escolheu para esse momento, para essa hora. Tá? Não é importante o lugar que você está no corpo, mas você está no corpo. Né? E você vai ser suprido pelo que o cabeça está pensando, pelo que o cabeça está se alegrando, pelo que o cabeça está chorando. Isso é um sentimento muito, muito fino, né? Você sentiu o que Deus está sentindo. Os profetas sentiam isso no passado. Os nossos profetas também sentem os céus dos heróis, pode ter certeza. Mas isso não é exclusivo também só deles. Você pode sentir isso. Você vê a geração aí fora, né, se fuzilando, se acabando, e você chorar como Deus chora sobre a situação. Eu já tive várias coisas dessas. Réveillon, você vê pessoas novas, né, nessa virada de ano, e você sentiu o choro de Deus, né? Foi aquilo que Samuel falou para Deus, né? Deus, eles estão te trocando por sistema de rei, né? Aí Deus falou para Samuel, não chore, Samuel, né? Eles não estão negando a você, eles estão negando a mim, né? Mas o profeta dele sentiu, né? E o nosso maior profeta hoje é Jesus também, né? Amém. Ele delegou esse sentimento para nós termos, né? Chorar com os que choram, foi a palavra de ontem, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, é aqui dentro também, mas também lá fora. Você vai chorar com as pessoas que você vê, as pessoas estourando o corpo, né? Deteriorando o corpo, né?
Porque o nosso corpo é a casa de Deus. A casa de Deus. Deus fala, não destrói ela, para que eu não destrua você. Cuide da sua casa. Talvez as pessoas não tenham esse entendimento, mas por nós termos e vermos o que elas fazem, a gente tem o choro e a dor que Deus tem no coração, né? De sentir aquilo, né? E Deus fala, venha, a porta está aberta, a mesa está pronta, né? Eu quero ceiar com você e você comigo.